Cumprimento a todos e todos os vereadores. Público, hoje não temos ninguém do público, só os senhores jornalistas. Boa tarde, peço desculpa, não estava a conseguir entrar. Boa tarde, vereadora Sofia. Temos as atas 19 de abril e de 26 de abril para votar. Não sei se estão em condições de votar. Sim. Muito bem, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, estão aprovadas as atas. Já dissemos ainda há pouco, na próxima segunda-feira, visita então às empreitadas que estão a decorrer no Conselho, simples daqui às 9 e pouco de Passos do Conselho. Entrando no período antes de ordem do dia, alguns vereadores querem dar a palavra? Não. Também não. Vereador Rui Barreiro, vereador Inês, eu tenho só aqui uma coisa muito simples para dizer, como fazemos sempre um balanço dos casos no Conselho, temos um caso ativo, ainda não recebemos os dados dois, temos um caso ativo no Conselho, só um caso ativo, temos 5 casos de incidência cumulativa por 100 mil habitantes, a vacinação está a decorrer a bom ritmo, portanto esperamos que a normalidade venha o mais rapidamente possível. Reafirmo sempre que agora, como foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, estas verificações são feitas semanalmente, também é muito tenue o estarmos bem e o deixarmos estar bem, portanto peço e apelo em nome de todos nós para que as normas da DGS sejam cumpridas na íntegra e que não possamos ter aqui um voltar para trás que não é bom para ninguém, nomeadamente para as nossas empresas. Vereador Rui Barreiro. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos, com votos de muita saúde e de que o Covid não entre nas vossas relações. E, portanto, queria começar por fazer aqui algumas perguntas, algumas delas que já foram feitas e das quais ainda não obtive resposta. Relembro que solicitei que me fosse remetido aquele esclarecimento do mercado municipal e, de acordo com as atas que acabámos de aprovar, o Sr. Presidente disse que ia solicitar isso aos serviços e, portanto, ainda não recebemos esse esclarecimento. Depois também tinha solicitado que me fosse facultada as posições do PSD de voto na Câmara e na Assembleia relativamente aos protocolos com o Lactogal, assim como tinha solicitado que fosse indicado a data da passagem daqueles terrenos à área industrial. E, portanto, reiterava estes pedidos. Depois, queria também perguntar ao Sr. Presidente duas coisas. Em primeiro lugar, queria pedir que nos fizesse chegar a última correspondência que foi trocada com a STAM a propósito da ex-EPC e do ex-presídio militar, para percebermos, enfim, quem é que está em falta, se é a Câmara, se é a STAM, de forma a que fiquemos com essa noção. Depois, queria também perguntar ao Sr. Presidente por que razão é que há uma rua de acesso ao Choupal que está cortada, julgo que há mais de um mês. Eu, pelo menos, enquanto utente daqueles espaços, aconteceu-me que tive que levar a minha mãe a fazer um exame ali a uma clínica do Choupal e deparei-me com o corte das estradas, o que, enfim, obrigou-me a dar uma volta, mas pior do que isso foi quando fui buscar o exame, que estaria pronto, passado um mês, precisamente. Pensava eu que aquilo já estava ultrapassado, mas continua a rua fechada. E, portanto, queria saber o que é que se passa e por que razão é que continua aquela rua de acesso, que é uma rua importante, que ainda por cima é uma rua que circula nos dois sentidos, no sentido ascendente e descendente, que está cortada. E, portanto, basicamente eram estas as questões que tinha em cima da mesa. Muito obrigado. Vereadora Inês. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os que estão hoje em reunião do Executivo. A primeira questão diz respeito à testagem de atletas no âmbito do Covid. Como é do conhecimento geral, o município dinamizou 3 sábados no pavilhão da Escola Prática de Cavalaria, um centro de testagem não só para atletas e equipas técnicas do nosso concelho, como também para trabalhadores do município, para os migrantes do nosso concelho e, portanto, criaram-se ali condições para que pudéssemos testar várias pessoas e, nomeadamente, pudéssemos aqui fazer esta
colaboração com o associativismo desportivo, nomeadamente na testagem dos atletas dos clubes do concelho. Portanto, dar-vos nota de que também ontem, no dia 1, decorreram os testes conforme nós todos desejávamos, que todos estavam negativos e, portanto, foram mais de 800 os atletas que conseguimos testar nestes dias e que permitimos assim que os clubes começassem mais rapidamente e tivessem desta forma mais serenos na retoma da atividade física e desportiva. Um segundo ponto, relativamente às Cortes e Lendas, decorreu este fim de semana de 30 de abril a 2 de maio, a iniciativa Cortes e Lendas. É óbvio que nada substitui as atividades presenciais, mas dar aqui também uma informação de que as visualizações ultrapassaram as 5.100 durante estes dias nos 4 eventos que foram promovidos. As críticas, os comentários, todos os feedbacks que a Viver Santarém tem recebido vêm no sentido de enaltecer quer a qualidade dos preletores, quer também durante os vários momentos, quer também na peça de teatro a prestação dos atores que a representaram, que a produziram e que assim celebraram connosco as Cortes e Lendas. Fica também ainda uma palavra para o protocolo que o Sr. Presidente da Câmara assinou na passada sexta-feira, no âmbito da proteção ambiental, para que nós possamos fazer uma ação de reabilitar troço a troço, mas desta vez uma ação com mais de 7 km, consolidando as margens do rio Alviela, limpando a linha d'água e, portanto, é um financiamento que o Santarém vai ter de €500 mil para que possamos limpar o nosso rio, porque, efetivamente, os aspectos poluentes do mesmo não são identificáveis, não estão atribuídos, digamos, ao nosso concelho, mas a concelhos vizinhos. Não vamos trabalhar no sentido de até 2023 fazermos estas ações e ficarmos muito satisfeitos, obviamente, por podermos limpar aquela que é uma das linhas mais emblemáticas do nosso concelho, com a ajuda e com este financiamento que, obviamente, vem catapultar esta intervenção. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Vereador. Senhores vereadores, sobre aquilo que o vereador Rui Barreiro solicitou, pensei que eu solicitei isto ao meu gabinete de apoio para enviar. Eu, a questão das questões da Lactogal, pensei que o senhor vereador fosse ver, as atas estão públicas, mas poderei buscar, pedir para que lhe fazerem chegar essas atas. Sobre a questão da passagem dos terrenos à zona industrial, também a data, irei pedir isso à Catarina, esta aqui não tinha nota disso. Sobre a questão da correspondência com a EPC, com a STAM, sobre a EPC e o Presidente, nós já enviámos para o Sr. Vereador, mas posso reenviar, já não me recordo se enviámos a última, já demos à Assembleia Municipal, já demos também ao Sr. Vereador e faremos chegar isso. Sobre aquilo que é a rua no São Paulo, dizer que foi detectado que o prédio tinha alguns problemas, foi seguida a tramitação normal e a informação que o proprietário nos deu ao município era, e agora por acaso hoje não fiz de manhã, ainda não fiz essa checagem, o proprietário comprometeu-se a iniciar os trabalhos de consolidação no dia 26 de abril, ou seja, na segunda-feira passada. Eu, a semana passada, não me apercebi, só apercebi também na sexta-feira, e hoje já tinham falado disso também de manhã, que ele não tinha feito, ainda não perguntei aos serviços. Mas, portanto, o proprietário ia assumir os trabalhos que tinha que fazer e a estrada iria abrir, portanto, nestes dias e já deveria estar aberta. Vamos ver se o proprietário não fizer, o município irá substituir e depois apresentará a conta ao proprietário, como temos feito várias vezes. O que a vereadora Inês referiu relativamente à questão das testagens, ainda bem que estamos a fazer, também foi assunto na Assembleia Municipal, mas hoje também trazemos aqui o apoio ao associativismo e, portanto, esperar que a normalidade regresse e que os jovens voltem à prática desportiva e que não se percam jovens praticantes devido à pandemia. Dizer ainda que, relativamente às Cortes e Lendas, dar
os parabéns à Viver Santarém, a toda a equipa também da cultura que esteve envolvida, porque realmente não pudemos fazer como desejávamos, mas com muita visualização, com muito trabalho, conseguiu-se não perder o vínculo com estes festejos e com estas representações muito importantes para aquilo que é a nossa cidade e também alvo de muita visitação quando elas decorrem normalmente. Sobre o protocolo que a Vice-Presidente falou, não o tenho ainda, ou seja, não enviaram-nos a cópia, quando enviar trarei para conhecimento do nosso Executivo. Muito bem, não havendo mais intervenções, entramos na ordem do dia. Ponto 1, Santa Casa da Misericórdia de Pernes, solicitando a isenção do pagamento das taxas de pedido de emissão de certidão do imóvel da Rua Heróis do Ultramar, número 2, em Pernes, processo número 06-2021/315. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Sr. Presidente, eu aproveitava e fazia já a intervenção para este ponto e para o ponto seguinte. Nós vamos votar a favor, mas tal qual como fizemos já no passado, nós gostaríamos de saber qual é o valor que está em causa com esta decisão da Câmara, isto é, perceber de facto qual é o benefício que a Santa Casa da Misericórdia tem com esta decisão do município. Sim, isto é a decisão que resulta de ser uma ARU, uma área de habitação urbana. Muito bem, mas nós faremos chegar isso, está aqui o arquiteto Paulo Cabasso e também depois solicitar à vereadora Cristina Casanova. Eu não tenho aqui nota relativamente a essa matéria. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 2. Santa Casa da Misericórdia de Pernes, da isenção do pagamento das taxas inerentes de pedido de emissão de certidão do imóvel SID na Rua Heróis do Ultramar, número 4 e 4A, em Pernes, processo 06-2021/317. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. De ponto 3, de Pedro Miguel Carreira Santos, apresentando pedido de pronúncia sobre o exercício de direito de preferência referente à fração F destinada à habitação na Rua Lourenço de Almeida, número 1, segundo esquerdo, Santarém, processo número 06-2021/290. Isto é para não exercer o direito de preferência. Alguns dos senhores vereadores que a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 4. Anulação de apoio atribuído ao Grupo Juvenil Danças e Cantares Ribatejanos na reunião do Executivo Municipal de 15 de junho de 2009. Algum dos senhores vereadores que a palavra. Isto não se chegou a realizar aquilo que era o pedido para o qual foi feito o pedido de deliberação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 5. Apoio ao 11º Torneio de Futebol do 11 de Fevereiro da Associação Os Amigos da Bola, os Calduços. Isto é a anulação da deliberação do Executivo Municipal de 14 de junho de 2014. Também não se realizar. Algum dos vereadores que a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 6. Grupo Etnográfico de Alcanhões. Isto é pedido de apoio para a aquisição de um autocarro. Alguns vereadores que a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 7. Proposta para a atribuição de apoio financeiro à Federação Nacional de Associações Juvenis para a organização da Cimeira do Futuro, Associativismo e Juventude. Vereador Ricardo Rato, quer-nos dar mais alguma informação sobre esta matéria? E eu quero usar a palavra, Sr. Presidente. Sim, senhora. Muito bem, Sr. Vereador Ricardo Rato. Estão-me a ouvir agora? Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me cumprimentar todos os presentes em relação a este ponto. Isto é o apoio a uma cimeira a decorrer no dia 14 deste mês, no nosso convento de São Francisco. É uma cimeira nacional da Federação Nacional de Associativismo Juvenil. Nós já tínhamos estado presentes em Viana do Castelo no ano passado e eu julgo até que cheguei a apresentar esta cimeira. Eu não foi o ano passado, senhor vereador. Penso que já foi há 2 anos, não? Não, foi no ano passado. Foi no ano passado, estávamos nesta situação de pandemia, foi em Viana do Castelo, depois era para recebermos cá, mas entretanto tivemos que adiar e, portanto, 14 de maio será a cimeira que estaria marcada para, julgo, janeiro, fevereiro, e esperemos, obviamente, que dia 14 de maio consigamos fazer, obviamente, respeitando todas as regras de segurança, mas esperemos que sim, que consigamos fazer. Teremos cá também a presença, entre outros, do nosso secretário de Estado da Juventude
e deixo o convite a todos os meus colegas vereadores, portanto, dia 14 de maio, a partir das 9h30 da manhã. Obrigado. Estou sem som, senhora vereadora. Virginia. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes, na sua pessoa, Sr. Presidente, e queria congratular o município pelo apoio à FNAGE e à realização desta cimeira em Santarém, e penso que é realmente um marco para Santarém, porque há muito tempo que também faço parte e que frequento este tipo de encontros e não me lembro que tenha ocorrido nada ou nenhum encontro deste género em Santarém. Portanto, é realmente muito bom ter uma cimeira da juventude em Santarém. E também dizer que realmente estamos muito focados nas necessidades das nossas crianças e dos nossos idosos, e muitas vezes os nossos jovens ficam um pouco esquecidos, e contudo acho que é nestes encontros e é com estes apoios e com estas participações que nós damos aqui o nosso apoio também a esta faixa etária tão necessária para continuar e para dar aqui também algum alento e nos dar também, com todo o poder transformador que é inerente à juventude e inovador, dar ideias também para o nosso concelho. Portanto, acho que é de louvar este apoio e este evento em Santarém. Também a FAJUDIS, acho que poderia ter uma presença mais habitual no nosso concelho. A Federação das Associações Juvenis do Distrito de Santarém está sediada em Constância e penso que a Cena Aberta é uma das associações que faz parte, portanto, da FAJUDIS. Gostaria muito de ver mais atividades dinamizadas pela FAJUDIS no nosso concelho e para os nossos jovens, porque realmente acho que é uma faixa etária que nós temos que nos preocupar depois de uma pandemia, depois de tanto isolamento e de terem ficado privados de tanta coisa. Acho que chegou a hora também de pensarmos um pouco nos nossos jovens e fazermos alguns eventos para lhes dar esta oportunidade em participar. Dizer também ao Sr. Vereador Ricardo Rato que muito gostaria de ver um grande evento a nível da juventude em Santarém. Estou a falar do ENAGE, que já decorreu em muitos pontos do nosso país, de norte a sul, em Albufeira, em Viana do Castelo, em Cascais e por outros pontos. Gostaria muito que um destes encontros, um destes grandes eventos da juventude, pudesse ser realizado no nosso concelho, e se queremos mesmo Santarém capital do distrito, acho que também temos que preocupar com a juventude e não só dar a palavra e acreditar nessa juventude que faz parte do nosso concelho, mas também realizar alguns eventos e dar-lhe alguma notariedade e também motivá-los para a participação cívica e também para a participação política. E penso que será uma das coisas que a Câmara Municipal de Santarém também poderá pensar em vir a apoiar. Não uma cimeira da FNAGE, que é muitíssimo importante, mas também pequenos eventos da nossa Federação das Associações Juvenis do Distrito de Santarém e pensar também num grande encontro, num grande evento, num ENAGE que se possa realizar e que possa trazer a Santarém, por 3 dias pelo menos, capital da juventude em Portugal. Portanto, acho que aqui também é muito, muito importante tentar capitalizar Santarém como capital de juventude, pelo menos por um fim de semana alongado, e trazer jovens de outros locais do nosso país e aproveitar as ideias que certamente virão, que estes encontros sempre proporcionam e serão uma mais-valia, tanto para o nosso país como para o nosso concelho. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vereador Ricardo Rato, faça o favor. Antes de mais, agradecer as palavras da vereadora Virginia. Eu não teria dito melhor, também comungo desta importância. Infelizmente isto da pandemia vem-nos aqui inquinar um pouco, de tal maneira que também chegámos a estar em conversações para fazermos um ENAGE aqui, mas pronto, algumas coisas conseguimos retomar, nomeadamente esta cimeira da FNAGE.
O ENAGE está neste momento parado, pelo menos o conhecimento que eu tenho, e em relação à FAJUDIS é um parceiro, um bom parceiro da Câmara Municipal de Santarém, inclusive está presente nos Conselhos Municipais de Juventude, e também a FAJUDIS veio ter connosco pouco tempo antes disto tudo ter começado, a pandemia, a pedir-nos apoio para realizar em Santarém um evento. Nós demos, obviamente, total apoio, e que eu saiba, não sei se entretanto já estão a retomar ou não, mas não sei se ainda vão fazer este ano, não sei. Eu compreendo se não fizerem, porque realmente esta incerteza, e até eu ainda há pouco estava a dizer dia 14 de maio, e pronto, vai ser dia 14 de maio, mas como o Presidente disse ainda há pouco, e bem, estamos numa situação em que todas as semanas ficamos aqui um pouco na corda bamba, mas vamos acreditar que dia 14, e até pelas condições que o Convento de São Francisco nos permite, aqueles claustros permitem tal distanciamento, e ele disse que consegue promover alguns grupos de trabalho distintos em sítios diferentes. Portanto, estou muito confiante que se vai realizar. E a partir daí, obviamente, voltar àquilo que estávamos ainda antes da pandemia, a fazer este caminho e a tentar colocar Santarém no mapa nacional da juventude. Obrigado. Permita-me só que diga mais duas ou três palavras. Faça favor. Dizer ao Sr. Vereador Ricardo Rato, sim, que agradeço também o facto de ter reconhecido que é isto que nós queremos, porque é isto que queremos para Santarém, e muito gostaria de ver também na FAJUDIS muitos jovens de Santarém. Infelizmente, e eu tenho estado a acompanhar a FAJUDIS, e não só, mesmo alguns eventos da FNAG e mesmo tenho participado nos encontros da ENAGE, não vejo muitos jovens de Santarém disponíveis para participar neste associativismo, o que realmente me traz alguma desilusão, porque gostaria de ver os jovens do meu concelho também envolvidos nestes eventos e nestas mudanças e nestas políticas que são tão importantes para o nosso concelho. Portanto, se calhar pensar também em fazer mais algumas sessões de esclarecimento, dar a conhecer e motivá-los para pertencerem a este associativismo juvenil, que posso dizer que no Norte e até nas Beiras é tão importante e que recebe uma notoriedade completamente diferente do que aqui no nosso concelho. Portanto, eu penso que também podemos trabalhar, e o Sr. Ricardo Rato poderá explorar essa parte e se precisar de ajuda, terei todo o gosto em ajudar, a motivar os nossos jovens e a encontrar aqui também algumas atividades para que no próximo ENAGE ou no próximo encontro das federações juvenis possamos ter muito mais representantes do Distrito de Santarém e nomeadamente de Santarém, porque nós temos vários do norte do nosso distrito presente, mas não do concelho de Santarém. Portanto, temos que mudar esta parte, temos que motivar os nossos jovens do nosso concelho para serem ativos e participarem nestas iniciativas que vão ao encontro dos interesses deles e tão importantes para o futuro serão, para o futuro deles e para o futuro da juventude no nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. Só dar aqui uma nota que eu acho que é importante sobre isso mesmo que diz. O município já o fez muito no anterior mandato, em que eu tive em uma ou duas sessões mesmo com o IPDJ, a vereadora Inês Barroso, que na altura tinha a juventude, reuniu em todas as juntas de freguesias com o IPDJ, com grupos de jovens, que já foi, e no início deste mandato também foi feito, para estimular isso mesmo que a senhora vereadora estava a referir, que era haver mais grupos de jovens, mais associações criadas por jovens e mais, mesmo as associações que já existem, terem uma percentagem de jovens que lhes permitisse, nomeadamente, ter acesso a muitos dos programas que vêm dos mais diversos setores relacionados com a juventude. Infelizmente não conseguimos tantos como nós desejávamos, mas esse trabalho já foi feito no anterior mandato e neste mandato também, e não tem tido se calhar a sensibilidade dos jovens que deveria ter, não nos cansamos, o próprio vereador Ricardo também o tem feito, mas isso que está a dizer, sei que foi feito, as juntas de freguesia também o sabem, as associações
as coletividades também o sabem, não temos tido... Temos que continuar, Sr. Presidente. Temos que continuar, sem dúvida nenhuma, mas tem sido feito. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto. Está sem som. Não tem som. Desculpa, eu deixo isto cá em cima e depois às vezes ele clica sozinho. Portanto, não sei se não viram a votação, tem que ser votado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 8. Candidatura ao programa Via Expresso Investidor, proposta de distribuição de benefícios ao programa Empreendimento nos Casais da Charruada. Isto é um hotel rural, uma ERP, portanto é um investimento de cerca de 2 milhões de euros, cria 15 postos de trabalho no Conselho. Não sei se algum dos vereadores quer dar a palavra, se o vereador Nuno Serra quererá acrescentar alguma coisa também a este Via Expresso Investidor. Sr. Presidente, agradeço. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Presidente, boa tarde, Srs. Vereadores. Não, é para referir que continuamos, efetivamente, a ser escolhidos pelos investidores. Este, efetivamente, não é um investimento dentro daqueles que temos tido, mas é para mostrar que há aqui alguma diversidade nas motivações dos investidores e, portanto, vir para Santarém, mas um investimento que vai dar lugar a 15 postos de trabalho, que vai ter um valor de 2 milhões de euros, não é? E especialmente virado para os idosos, que me parece muito importante e tendo hoje em dia no país algumas carências nisto, poder Santarém também centralizar aqui alguma desta oferta. Eu acho que é importantíssimo e, portanto, é só de salutar e continuar a dizer aquilo que temos dito sempre, os investidores venham, que são bem-vindos para Santarém. Obrigado. Muito bem. Dizer que nós, neste mandato, já são vários milhões de euros de investimento relativamente a estes Via Expresso. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9, ação social. Ponto 9, ação social. Escolar primeiro ciclo do ensino básico, atribuição do subsídio para visitas de estudo, ano letivo 2021-2022, isto é uma estimativa. Se a senhora vereadora Inês quer dizer alguma coisa, os senhores outros vereadores, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 10, feira bimensal, existência do lugar T30. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 11, feira bimensal, existência do lugar D1. Alguns dos vereadores quer dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém. Permita-me só que lhe pergunte quantos lugares já desistiram desta feira bimensal. É que nós tem vindo aqui várias aprovações de existência de lugares na feira bimensal. Tem mais ou menos a noção de quantos... Não tenho essa, a vereadora Cristina poderá dizer, mas também relembrar que nós... Quantos novos é que já... Também era interessante fazer aqui esta... Mas também dizer que nós temos uma deliberação em que não estão a pagar neste momento, está a ser gratuito devido à pandemia. E às obras, não? Não, este é o mercado, este tem a ver com as obras, este é o mercado que é no Campo Infante da Câmara, não tem a ver com... Sim, está bem. Está bem. Não tem a ver com isso. E neste momento nós temos uma deliberação em que eles não pagam, mas algumas das pessoas são muito idosas e poderá também ser algum receio da pandemia. Mas não tem noção de quantos não tem, mas a vereadora Cristina poderá fazer isso. Mas a ideia, o que me transmite os serviços é que são pessoas já bastante idosas, em que não têm uma continuidade familiar depois no serviço e estão a abandonar por uma questão de idade. É isso que é as informações que tenho. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade o ponto 11. O ponto 12. O ponto 12 tem a ver com a proposta do apoio ao associativismo para o ano 2000, para a época 2021-2022. Dizer que este PAFAD, como nós chamamos, é os 350 mil euros que temos no nosso orçamento, ou seja, seguindo aqui, como não há neste momento atividade desportiva, seguiu-se os critérios do ano anterior e, portanto, é com muita satisfação que trazemos mais esta aprovação. Relembrar que as verbas do ano passado do PAFAD foram também atribuídas, independentemente do ano que tivemos. Também já foi deliberado
no Conselho Municipal de Desporto, mas passo também a palavra ao Sr. Vice-Presidente para usar a palavra e dar-nos mais algumas informações sobre este ponto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava realmente de dar aqui mais algumas informações. Eu creio que todos nós, o Executivo reconhece a importância do associativismo desportivo no nosso Conselho e as dificuldades que passaram durante esta época de pandemia. Nós temos os jovens, alguns a quererem deixar as modalidades desportivas porque encontraram outros interesses, mas nós estamos focados nesta preocupação, neste nosso objetivo, de apoiarmos o associativismo desportivo para que consiga manter a prática desportiva regular e federada nos jovens do nosso Conselho. E dizia o Sr. Presidente, permita-me aqui só dar esse esclarecimento, este é o financiamento da época 2021, em que mantemos realmente o valor, conforme disse o Sr. Presidente, e muito bem, e como não era possível fazermos aqui um encontro, quer um apurar fino, quer do número de atletas, quer do número de técnicos, as provas não se realizaram, os títulos não se conseguiram conquistar, portanto, o que é que nós definimos? Definimos e criámos esta proposta que também já foi analisada pelo Conselho Municipal de Desporto e que mereceu uma aprovação do mesmo por unanimidade. O que nós decidimos foi abrir dentro do programa, portanto, dentro de todo o regulamento, abrir mais um dos programas de apoio que este regulamento preconiza. Nós, ultimamente, apenas fazíamos a atribuição à formação desportiva pela atividade regular e, neste momento, para além de fazermos neste programa, fazemos também ao programa de apoio à competição desportiva não profissional. E porquê? Porque os séniores foram os únicos que continuaram a ter competição, que não puderam ter público, que não podiam ter receita em termos de bares ou de outro género de venda de merchandising dos próprios clubes e que continuaram a ter que assumir pagamentos de seguros, de gratificados de policiamento, portanto as despesas mantiveram-se e não houve maneira dos séniores fazerem alguma receita. Então, a proposta é que dos 350 mil euros retirássemos 10%, 35 mil euros, bem como um montante reduzido que reportaria ao Clube Scalabis Sport, ao Clube Soccer Scalabis que interrompeu a sua atividade e, portanto, esta verba de pouco mais de 36 mil euros ficou adstrita, ficou alocada aos séniores e foi assim dividida pelas equipas séniores. Nos outros, mantivemos, portanto, o valor em percentagem a cada um dos clubes que já tinha tido na época passada e, portanto, mantemos, e isso é que eu acho que é de relevância para a aprovação de hoje, mantemos o valor na íntegra, no reconhecimento de que muita coisa não se fez porque não foi possível, mas que o trabalho dos clubes continuou e a prova viva é que já vemos nos jornais, na comunicação social, nas redes sociais, as equipas novamente em campo, novamente a treinar, o que nos deixa bastante satisfeitos. Dizer, portanto, que à semelhança de outros anos, e aqui até para acelerar um pouco o pagamento às equipas, vamos fazê-lo aos clubes e às associações esportivas, vamos fazer o pagamento em 2 tranches, maio e setembro, para que possam ter alguma receita agora para fazer face a algumas despesas e em setembro para depois iniciarem a época com algum dinheiro para pagar seguros, inscrições, etc. Portanto, é o que hoje vamos votar, é esta proposta do nosso município, manter o valor com 10% a atribuição ao novo programa da atividade sénior competitiva não profissional. Obrigada. Obrigado, Sr. Vereador. Se mais algum vereador quer usar a palavra, o vereador Nuno não vota. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado com maioria. O vereador Nuno, por ser presidente do REIB, e não poderá, não votação. Portanto, são 3 as propostas que aqui estão, portanto, votamos todas nesta votação. Quem vota contra... peço desculpa, já o fizemos. Passar ao ponto 13. Permita que diga que o Sr. Presidente saltou o ponto 8. Saltei o ponto 8? Saltou. O ponto 8 não é o...
Não havia expresso investidor. Não saltou, Presidente. Não saltou. O vereador Nuno até fez uma abordagem sobre este ponto. Não saltou. A ordem de trabalhos foi renumerada. Foi renumerado. Então eu tenho ainda a antiga, peço desculpa. Tens a antiga, sim. A ordem de trabalhos foi renumerada, por isso é que o ponto 8, então ponto 8 inicialmente passou para temas para conhecimento. É porque o ponto 17 era só conhecimento e foi erradamente agendado como ponto para votar. Eu não fiz o download da agenda, pronto, renumerada, peço desculpa. Portanto, o ponto 12 está. Vamos ao ponto 13. O ponto 13, pedido de apoio de pagamento de 50% do valor da renda mensal pelo prazo de 6 meses, mais 6 meses, processo de atendimento 11/2021. Alguns dos senhores vereadores que dado a palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, estes pedidos agora, como já repararam, já não é só os 6 meses que estamos a dar, depois da nossa deliberação do início deste ano, já é os 6 meses, mais 6 meses nos apoios à renda. Ponto 14, pedido de apoio no pagamento de 50% do valor da renda pelo prazo de 6 meses, mais 6 meses, processo de atendimento 12/2021. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15, pedido de apoio de pagamento de 50% do valor da renda pelo prazo de 6 meses, mais 6 meses, processo de atendimento 13/2021. Alguns senhores que dão a palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16, trânsito, pedido de cessação de lugar de estacionamento reservado na rua Adelaide Félix, em Santarém. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17, a implementação do Plano Municipal da Ação para a Prevenção e o Combate à Violência contra a Mulher e à Violência. Isto é o plano, ou seja, isto é a monitorização do plano, portanto, é daí ter vindo para conhecimento e não para deliberar. Muito bem, não temos mais pontos, não temos também público hoje, só os senhores jornalistas. Já agradeço a presença de todos e até a nossa próxima reunião de hoje, 15 dias, e a continuação de uma boa semana para todos e bom trabalho para todos.